Salve, salve, turma. Tudo bem? Tranquilo com vocês? Sim? Então tá bom. Hoje a gente vai começar a corrigir a primeira parte, tá? Da atividade que eu já pedi para vocês do capítulo 5, que fala sobre números positivos, negativos e suas retas numéricas. Belezinha? Então vamos nessa. Bem, gente, as atividades, tá, que eu solicitei para vocês, elas começam na página 130, tá? É importante que a gente faça a leitura preliminar antes de fazer as questões para a gente tirar algumas dúvidas, tá? Lembrando que eu estou sempre online no ambiente virtual com vocês para que vocês possam poder estar tirando essas dúvidas comigo, tá? Vocês leram a questão, leram a teoria, não entenderam, tentaram fazer, não entenderam, aí me solicita ajuda lá que eu ajudo vocês sem nenhum problema, tá? Então vamos lá. A página 130, a primeira questão, ela diz para você escrever as temperaturas, tá? Então a partir de agora, a gente começa a entender que tem um símbolo ou dois tipos de símbolo que vem antes dos números. Um sinalzinho de mais e um sinalzinho de menos. Ele vai expressar um número positivo ou um número negativo. Assim, temos somente um número que não vem nem com sinal de mais nem com sinal de menos, tá? Que é o zero. O zero é um número nulo, ou seja, tudo parte dele. Então ele vai ficar o centro na nossa reta numérica, ele vai ser o centro, tá? Então tudo à direita do zero são números positivos e tudo à esquerda do zero, tá? Vão ser números negativos. Por isso que alguns brincam, falam assim: ah, você é um zero à esquerda. Significa que o cara é um cara negativo, tá? Beleza? Pode ser abaixo, sim, mas essa reta numérica ela pode ser vertical, na vertical também, tá? Eu boto zero, números acima são positivos, números abaixo são negativos, tá? Então vamos lá. Então o primeiro, ele está marcando o que pra gente? Olha lá, ó. A gente conta os pauzinhos lá, ó. Eu tenho 20, 21, 22, 23. Ele está marcando no 23, porque aquele intervalo de 20 e 30, tá? Ele não tem 10, então cada um pauzinho desse aí representa uma unidade, tá? De grau. Então a gente tem na A 23 graus Celsius, tá? Na B menos 10, olha só, negativo, tá abaixo de zero, tá? Provavelmente nevando, né? C menos 18 graus Celsius. Se eu fosse colocar por extenso, poderia colocar 18 graus negativo, tá? Em uma redação, por exemplo, se você for escrever, você não precisa botar menos 18, você pode escrever 18 graus negativo, tá? Agora, na hora da gente fazer a conta, a gente precisa colocar o menos 18, porque eles são simétricos. O que é a simetria? É algo que é parecido, mas é diferente, tá? Então, mais 18 e menos 18 não é o mesmo número, tá? Não são o mesmo número, tá? São números diferentes. Belezinha? É só a gente ver, ó. Aqui no Rio de Janeiro, 32 graus é um calor, tá? Em países nórdicos, chega a bater menos 32, muito frio, tá? Então, posso falar que o número mais 32 e menos 32 é o mesmo número? Não, claro que não, são números diferentes, tá? É só ver a conta bancária. Se você tem mais R$ 3.200, você está bem na fita, né? Beleza? Teu saldo está positivo. Agora, se você tem um saldo negativo de R$ 3.200, significa que você está o quê? No vermelho. O que significa que está no vermelho? Seu saldo está negativo, está abaixo de zero. Então você está devendo dinheiro. Tá? Então não é o mesmo número. Por isso que a gente não pode considerar quando vocês esquecem um sinal. Ah, esqueci um sinal. Não, mas está errado. Tá? Porque são números simétricos. Ok? Então C menos 18 graus, tá? E a D 7 graus. Essa parte é bem tranquila, tá? Vocês estão vendo que eu estou gastando mais tempo explicando a teoria para vocês do que a gente fazer os exercícios, tá? Vamos lá, 2. Veja a seguir o extrato bancário, ó, falando de conta bancária aí, ó, de Marcelo, referente ao mês de julho de 2018. Então a gente tem lá, ó, no dia 2/7 entrou um dinheirinho, tá? R$ 135,80. No dia 5 entrou mais dinheiro, R$ 560,40.
Opa, no dia 11, ó, teve um cheque compensado, então saiu da conta dele 590. No dia 16, ó, teve um depósito em cheque, entrou na conta 75. No dia 20, ó, uma compra, tá? Com cartão, entrou 249,90, tá? Então sobrou um saldo de R$ 68,70 negativo, ou seja, menos 68,70. Beleza? Vamos lá. Qual foi o maior valor descontado no extrato bancário? Descontado seriam os valores negativos, tá? Então o maior valor negativo que a gente tem aí, tá? É o 590, tá? Ele é o maior valor descontado, tá? Mas se a gente for parar para colocar na reta numérica, a gente vai ver que o menor valor é o menos 590, mas isso eu deixo para falar mais à frente. Ele está falando de desconto, tá? Beleza? B. Em qual dia foi registrado o maior crédito? Qual foi esse valor? Crédito é aquilo que entrou na conta dele, né? Então foi no dia 5/7, onde entrou um depósito de R$ 560,40. Ok? E C. Qual era o saldo bancário de Marcelo ao final do dia 16 de julho? Beleza, olha só. A gente vai fazer essa conta até o dia 16 de julho, que vai ser mais 135,80 com mais 540. Isso daí vai me dar 696,20, tá? Acabou aí? Não. A gente tem que tirar desse valor 696,20, eu vou retirar 590. Então vai ser 696,20 menos 590. Isso vai me dar 106,20, tá? E no dia 16 teve uma entrada, ou seja, eu vou somar esse 106,20, vou somar R$ 75, que vai me dar 181,20. Essa é a resposta. O saldo bancário de Marcelo no dia 16 de julho é R$ 181,20, tá? Positivo. Ou mais R$ 181,20, tá? Beleza? 131. Usando números positivos ou números negativos, escreva a altitude de cada localidade em relação ao nível do mar. Nível do mar, o que significa? Que a gente vai considerar nível do mar nível 0, tá? Onde é nulo. Então, tá no nível do mar, 0. Acima do nível do mar, positivo. Abaixo do nível do mar, negativo. Vamos lá. Então, eu tenho o pico da neblina, tá? Que ele vai ser o quê? Positivo, né? Mais 2.994 metros. B. A gente tem um submarino, então está abaixo do nível do mar, né? Então vai ser menos 10.912 metros, tá? Porque está abaixo, menos, tá? C. Monte Kilimanjaro, tá? O Kilimanjaro, ele tá acima do nível do mar, então é positivo. Então vai ser mais 5.895 metros. D de dado. O navio Titanic está naufragado a 3.658 metros de profundidade. Ou seja, se está dentro do mar, então significa que ele está abaixo do nível do mar. Então é negativo. Vai ficar menos 3.658 metros. Tá? 4. Observe o quadro de botões do elevador de um edifício. Tá? A tecla T é o térreo. Ou seja, a gente considera o térreo como o 0. Tá? Essa legislação recente, tá? Então o térreo ele é considerado o nível 0 do apartamento, tá? Porque a maioria dos estacionamentos são subterrâneos, tá? Por isso que lá a gente vê lá o térreo geralmente dos prédios mais novos, né? Dos prédios mais antigos a gente vê um T, tá? Térreo, aí tem o S de subsolo e assim vai. Os prédios mais recentes a gente não vê as letras, a gente vê só número. Tá? Então o 0 é o térreo, o menos 1 é o que? É o primeiro estacionamento, o menos 2, segundo estacionamento e assim vai. Tá? Essa é a legislação de hoje, que é vigente hoje no Brasil. Vamos lá. Então a tecla com a letra T indica que andar desse edifício. Já falamos, o térreo, né? B de bola.
Se uma empresa entrar nesse elevador no subsolo 1, tá? E acionar a tecla 4, quantos andares ele vai subir? Ele está no subsolo. Subiu para o térreo, 1. Aí do térreo para o 1, subiu 2. Do 1 para o 2, subiu 3. 4, 5. Ele subiu 5 andares. Vou montar um esqueminha para vocês aqui. Aqui, ó. 0. Ele está no subsolo, que é menos 1. Aí eu tenho primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar e o quinto andar. Olha só, tá? Ele está aqui. Aí ele subiu 1, 2, 3, 4. Calma aí, me perdi aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ele não quer chegar no quarto andar? Então, para chegar no quarto andar, ele subiu o quê? 5 andares. Tá? Se uma pessoa que entra no elevador e aciona a tecla com o número menos 2, deseja se deslocar para qual andar? Para o subsolo, né? O subsolo menos 2. Então ele faz se deslocar o quê? 2 andares abaixo. Entrou lá no térreo. Tá? Apertou menos 2. Ele vai sair do térreo e vai para o menos 1, depois para o menos 2. Ele se deslocou 2 andares para baixo. Tá? Vamos lá. 5. O gráfico apresenta o saldo bimestral, 2 meses, tá? De uma empresa no ano de 2018. Então, primeiro bimestre, janeiro, fevereiro. Segundo, março, abril e assim sucessivamente, tá? A. Em que bimestre a empresa obteve o maior saldo? Pô, logo de cara, janeiro, fevereiro, né? A barrinha ajuda aí muito, tá? Olha lá, 31. Qual é B? Qual é o menor saldo obtido? Tá? É o do bimestre de julho e agosto, né? Olha lá, menos 15.800. E C. Essa empresa obteve lucro ou prejuízo no bimestre correspondente aos meses de maio e junho. Vamos lá, maio e junho. Ele teve o quê? Prejuízo, né? Porque não foi abaixo de 0. Sim, prejuízo. Viu? É bem tranquilo, tá, gente? Não precisa se desesperar, não. Por enquanto. Tá? Vamos lá, 6. Em seu caderno, elabore um problema usando como referência a imagem abaixo. Em seguida, entregue a um colega para resolvê-lo e corrigi-lo logo depois, tá? Como não dá pra gente fazer isso, eu vou deixar a cargo de vocês. Lembrando, de repente eu peço um pouquinho mais pra frente, tá? Só para trabalhar como uma atividade pontuada. Aí a gente vai mais pra frente. Eu usei o exemplo lá quando eu citei o calor do Rio de Janeiro, 32 graus. Eu tenho 32 graus o quê? Positivo, então tá quente. Eu tenho países nórdicos que têm o quê? Menos 32, ou seja, 32 graus negativos. 32 com 32 não são números iguais. Tem um número negativo e um número positivo. O negativo está muito quente, o positivo está muito quente, o negativo está muito frio. Então são coisas distintas. Esse é um exemplo que eu poderia ter usado com vocês, que vocês poderiam usar. Tá? Beleza? Vocês podem colocar, por exemplo, a temperatura de cozinha, né? Beleza? A gente tem o que? A gente tem temperatura positivas que geralmente a gente tira de um fogão, né, para aquecer um café, fazer uma comida desse tipo, tá? E para conservar essa comida, a gente usa o que? Valores abaixo de 0 ou muito próximo de 0, que é o que? O freezer, a geladeira e assim sucessivamente, tá? Beleza? Então, resposta pessoal a 6. Na página 133, tá? Ele mostra pra gente os sentidos daquilo que eu já falei pra vocês, tá? A direita do 0 tem sentido positivo, a esquerda do 0 sentido negativo. Então, para os números negativos, tá? O número mais próximo do 0 é o maior. Então, por exemplo, menos 1 e menos 2. Quem está mais próximo do 0 não é o menos 1? Então, menos 1 é maior. Então, traduzindo, gente, na reta,
o maior número vai ser sempre o número da direita e o menor número vai ser sempre o número da esquerda, tá? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos lá, página 136. 1. Na reta numérica abaixo, as letras representam números inteiros. Então a gente está trabalhando só com números inteiros, tá? Não estou mais trabalhando com números naturais. O que são os números naturais? Vocês viram isso comigo. São os números inteiros e positivos, ou seja, são todos os números a partir de zero. 0, 1, 2, 3 mil, 3 milhões, assim sucessivamente. Agora a gente vê os números inteiros. Os números inteiros têm os números naturais também. Sim, mas também tem o que? Os números negativos, que não fazem parte dos números naturais. Por isso que a gente chama de conjunto de números inteiros. Tá? Beleza. Vamos lá. A. Assinale as letras que representam os números negativos. Eu tenho D é nulo, tá? Não vou marcar. F é positivo, não vou marcar. C é negativo. Não está à esquerda de zero? Sim. A está à esquerda de zero, também vou marcar. G não, está à direita de zero, não vou marcar. D de dado é nulo, tá? Não é nem positivo e nem negativo, ele é nulo, tá? E B de bola é negativo, então eu vou marcar ele também, ok? Vamos lá. B, comparando as letras duas a duas, eu vou pegar uma e comparar com a outra. Eu vou pegar a outra e comparar com uma. Tá? Isso que ele está dizendo. Identifique qual delas representa o menor número. Então eu tenho A e F. Lembra o esqueminha que eu ensinei para vocês? O menor número é sempre que está à esquerda, o maior à direita. Ok? Independente da posição. Está à esquerda é menor. Tá? Está perguntando o menor número. Então eu tenho A e F. Quem é o menor? O que está à esquerda. Quem está à esquerda? O A. Então o A é o menor. Tá? B ou C? Quem está mais à esquerda? B. Então B é o menor. Tá? C ou D? Quem está mais à esquerda? C. Então C é menor. Ah, Flávio, olha só. Se você fosse menos 1, aí vocês vão falar, 1 é maior do que 0. Sim, 1 mais 1 é maior do que 0. Menos 1 é menor do que 0. Tá? 1 negativo é menor do que 0. E D? D ou E? E aí? Quem está mais à esquerda? Não é D? Então D é o menor número. Ah, Flávio, e se ele perguntasse o maior? É só você olhar quem está mais à direita. Ok? Sim. Vamos lá. C. A letra D representa um número positivo ou negativo? Já falei isso com vocês. Acabei dando cola, né? É positivo ou negativo a letra D? Ih, Flávio, fiquei na dúvida. Não, gente, não fica não. É firme. Responde firme. Vai falar nenhum nem outro, porque ele é o quê? Nulo. A letra D está representada pelo número 0. 0 é nulo. É o único número que ele não é nem negativo e nem positivo. Tá? Beleza? Sim. O 0, ele é um número importantíssimo na matemática, tá? Ele complementa os outros números, tá? Quando você multiplica qualquer número por 0, ele anula o número, tá? Então é um número muito importante o 0. Vamos lá, 2. Alguns produtos alimentícios industrializados devem ser conservados a baixa temperatura. Lembra da geladeira que eu falei? Alguns a gente pode colocar no armário, né? Mas alguns tem que entrar no freezer ou na geladeira, tá? Conservados a baixa temperatura, a qual deve estar indicada na embalagem do produto, tá? Isso daí é obrigatório estar nos produtos, tá? Olha lá, ó, mantenha congelado a menos 12, significa o quê? Abaixo de 0. E a manteiga congelada até 18 graus. Beleza, vamos ver o que ele está dizendo. Ó. Quais dos produtos podem ser armazenados em um freezer a uma temperatura de menos 20 graus? A caixa de lasanha, né? Porque a batata palha, tá? A batata palha é até 18. Então ela pode estar em 0, em 0, em menos 1, em menos 2, em menos 5, em menos 18, mas em menos 20 não pode, porque é até. Tá? A lasanha, menos 12 ou
menos, tá? Menos 12 ou menos. Quem são os números menores do que 12? São os números à esquerda de 12. Quem está à esquerda de 12? O menos 13, o menos 14, o menos 20. Tá? Beleza? Então, caixa de lasanha. E a uma temperatura de menos 10? De menos 10, o saco de batata palha. Sim? B de bola. Escreva 3 temperaturas em que podemos regular um freezer para armazenar os dois produtos simultaneamente. São os intervalos, né? Olha só, a lasanha ela pode estar 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E lá vai embora. E a batata palha? Ela não pode ultrapassar menos 18, ou seja, ela não pode estar menos 19, não pode estar menos 20. Então é esse intervalo de menos 12 a menos 18. O freezer ele tem que estar dentro dessa região, tá? Então ela pode ser menos 12, menos 13, menos 14, menos 15, menos 16, menos 17 e menos 18. Fora disso ela não pode. Para armazenar os dois, tá? Se algum desses produtos pode ser armazenado a uma temperatura positiva? Não, né? Porque todos eles o quê? Tem que ser temperaturas menores do que zero. Beleza? Vamos lá. Chegamos à questão que vocês tanto estavam me perguntando, tá? Da chinesa. Vamos lá. Provavelmente entre os séculos 2 a.C. e 3 depois de Cristo foi criado o sistema de numeração chinês em barras. Esse sistema é posicional e de base 10. Olha lá, eu tenho lá os meus símbolos. 1, 2, 3, 4, tá? 5. Aí depois eu boto uma barra em cima e começo de novo. 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente. Temos o quadro B também, um exemplozinho, tá? Aí ele está dizendo, assinale com X o maior dos números representados a seguir. Seria o segundo de cima para baixo, tá? O que começa com 3 pauzinhos. Ah, Flávio, como é que você está vendo isso? Ó, pela legenda. Pela legenda. Ele é o menor número, porém ele não é negativo. Então eu vejo que dos negativos, o maior número é o que está mais próximo de zero. O que está mais próximo de zero é o segundo de cima para baixo, tá? É o 372, o menos 372. São os 3 pauzinhos, o segundo número, 2 barrinhas com uma pontinha para cima, e o terceiro número é o quê? São 2 barrinhas cortadas. Esse é o X que nós vamos marcar. Beleza, 4. A gente tem um gráfico aqui, uma tabelinha, desculpa, estimativa de rendimento por hectare, tá? A gente tem lá, produto e variação de rendimento, tá? Batata inglesa caiu, tá? Trouxe um menor rendimento do que trazia antes. O café aumentou, trouxe mais rendimentos e assim sucessivamente. Vamos lá. A. Qual produto teve a maior estimativa de variação de rendimento no período de 2017 a 2018? O feijão, né? O maior está sempre à direita. Se a gente for colocar numa reta numérica, o que vai ficar mais à direita é o feijão, 3,1. Beleza? B. O que poderia acontecer com os produtos que apresentaram variações de rendimento negativas? Já expliquei, né? Houve uma queda. Rendimento negativo, por exemplo. A gente tem um rendimento negativo, significa que a gente está ganhando cada vez menos. Tá? Vamos supor, o rendimento da sua mesada está negativo. Significa o quê? Que você começou o ano ganhando R$ 100, depois passou a ganhar 80, ganhar 70, 50 e hoje você está ganhando R$ 5. Tá? O que significa isso? Que você continua ganhando dinheiro, mas você está ganhando um dinheiro cada vez menor. Então você tem uma queda nesse rendimento. Tá? Ok?
Um aumento de rendimento seria o quê? Você ganhava 100, passou a ganhar 200, depois 300, e assim sucessivamente, tá? 5. Alguns acontecimentos históricos são datados com a sigla AC, antes de Cristo, tá? Ou DC, depois de Cristo. Então, beleza, a gente representa os anos do quê? O nascimento de Cristo é o marco zero, tá? Em uma reta numérica, ele é considerado zero. Depois de Cristo, são números o quê? Positivos. E antes de Cristo, os números negativos, tá? Por isso que a gente está em 2020. 2020 é depois de Cristo, então a gente tem o quê? Um número positivo, tá? Então vamos lá. Aí ele tem uma reta numérica aqui com as passagens históricas. Isso é fundamental. Essa reta numérica é fundamental para vocês estudarem história, tá? Vocês vão se deparar, quem gosta muito de história, vai se deparar o tempo todo com reta numérica, tá? Quais os acontecimentos apresentados ocorreram depois do nascimento de Cristo? Se é depois, são os valores positivos, tá? Então a gente tem aqui, ó, nascimento de Cristo. A gente tem em 1271, ó, Marco Polo inicia a viagem marítima pela Ásia, tá? A gente tem 1710, tá? Que é a construção do primeiro piano moderno. E 1891, Deodoro da Fonseca é eleito presidente do Brasil. Esses foram os acontecimentos, tá? Ok? B. Escreva os anos dos acontecimentos usando números positivos ou números negativos, tá? Então a gente tem lá, ó, vai ficar menos 2.490, por quê? É antes de Cristo. Antes de Cristo são valores negativos. O marco zero é o que? O nascimento de Cristo. Tudo que vem antes a gente representa com zero. Tudo que vem depois a gente representa com mais ou não precisa colocar o sinal de mais. Tá? Se eu coloco 10 ou mais 10, a gente está tratando do mesmo número. O que não pode acontecer é eu colocar 10 e menos 10. Tá? Porque 10 é considerado um número positivo. Então eu posso colocar mais 10 ou colocar somente o número 10, que ele vai estar falando do mesmo número. Agora, se eu quiser falar do menos 10, eu não posso esquecer do menos. O menos é obrigatório colocar antes do número, tá? Então vamos lá. Então eu tenho menos 2.490, tenho menos 1.780, tenho menos 1.250, tenho menos 332, tenho 1.271, tenho 1.710 e tenho também 1.891. Ok? C. De maneira parecida, construa no caderno uma linha do tempo, indicando alguns acontecimentos que aconteceram antes ou depois do ano do seu nascimento. Por exemplo, eu sou novinho, nasci em 1981. Tá? Então vou colocar o quê? Um marco zero em 1981. Tudo que aconteceu depois, tá? Vai ser positivo. Tudo que aconteceu antes eu vou colocar como negativo. Vocês vão fazer esse exercício em casa do mesmo jeito, tá? Por exemplo, a nova Constituição Brasileira, tá? Ela é de 1988, então ela vai ficar como positiva. Por quê? Eu nasci em 1981, então o marco zero é 1981. Então a Constituição de 88, na minha linha do tempo, vai ser o quê? Positivo. E no tempo de vocês? Vocês estão vendo a diferença? Por que isso é importante? Vamos supor, vocês nasceram... vamos arredondar, tá? Vamos supor que vocês nasceram em 2008. 2010. Vamos colocar lá 2010, tá? Vocês nasceram em 2010. Então, o marco zero vai ser onde? 2010. E a Constituição de 1988? Para vocês vai ser negativo, para mim positivo, para o Flávio positivo. Porque a Constituição foi feita o quê? Após o nascimento do Flávio. E para vocês, antes do nascimento de vocês. Tá? E o Brasil foi descoberto aonde? 1500. Então vai ser negativo para mim e para vocês também. Tá? Tudo depende do ponto de referência. Sim, alguns dos pais de vocês, inclusive, são mais novos do que eu. Inclusive a Constituição de 88 vai ser para eles um marco negativo. Tá? Para mim não, continua sendo positivo. Tá? Ok? Vamos lá. Pessoal, tá? A resposta pessoal. Tudo vai depender dos anos que vocês nasceram. Vamos lá. Leia as informações. Eu tenho Death Valley, que é a Vale da Morte em inglês, tá? Está a 86 metros abaixo do nível do mar. Então é negativo.
Segundo, o ponto mais alto do Monte Everest, tá, na fronteira da Índia com o Tibete, está a cerca de 8.850 metros de altitude, ou seja, positivo. Antes dele fazer as perguntas, eu já estou montando já a minha linha de raciocínio, tá? A gente tem a depressão de Tufã, tá? Que fica 154 abaixo, então é negativo. A Fossa das Marianas, tá? Fica 11.034 metros de profundidade, então negativo. A cidade de La Paz, tá? 3.636 metros de altitude, então positivo, acima do nível do mar. Depressão do Danakil, tá? 125 abaixo do nível do mar, então negativo. Monte Fuji, tá? 3.776 metros de altura. Tá. Aí na A ele pergunta: qual desses locais tem a menor altitude? A menor é a mais à esquerda, ok? Se a gente for colocar numa linha do tempo, que seria uma reta numérica, tá? Ficaria a Fossa das Marianas, tá? A Fossa das Marianas, que é a mais baixa, lá, ó. Tem menos 11.034, está bem à esquerda, né? E qual a maior altitude? Monte Everest, tá? Aí é o normal, é o número que vocês já estão habituados, tá? É o maior número. B. Que localidade está entre menos 200 metros e 150? Monta a reta numérica, tá? Antes de me responder isso. Monta direitinho, não faz de qualquer jeito não. A gente vai ver lá. Vamos fazer a escala de 50? A gente vai ter, ó, 0. A gente vai ter 0. Aí depois a gente vai colocar menos 50. Depois menos 100. Menos 50 e menos 200. Aí depois localiza, vê onde está dentro. Vamos fazer assim, ó. Vou colocar assim, ó. Uma reta numérica. 0. Aí aqui eu tenho 50, menos 50, menos 100, menos 150, menos 200. Aqui, ó, assim. Coloquei, ó, 50 positivo, aí eu tenho 0. À esquerda de 0 eu tenho menos 50, menos 100, ó, vai crescendo de novo, menos 150, menos 200, ou seja, é o cara que está aqui dentro, ó, que está entre 150 e 200. Quem está entre 150 e 200 negativo? É a depressão de Tufã, né? Olha lá, 154. Negativo. Ok? Beleza? Complete a reta numérica de acordo com a altitude em metros de cada um dos locais apresentados. Pedi para vocês fazerem, nem precisa, né? Olha a reta aqui. Então, primeiro, Fossa das Marianas, tá? Depois a gente tem a depressão de Tufã, que está abaixo. Depois a depressão de Danakil, tá? Aí em 0 tem o que? O nível do mar. Aí vai escrever nível do mar, tá? Ah, não, já está aqui para vocês. Nível do mar. A próxima tem o Death Valley, tá? Depois cidade de La Paz, Monte Fuji e por último Monte Everest, do menor para maior. O menor está mais à esquerda, o maior está mais à direita. Tá? 7. 7 última, tá? Por hoje. Eu não posso fazer tudo, que senão não deixo vocês pensarem, tá? Então a gente vai fazendo avanço. Vocês tentam fazer e depois eu corrijo, tá? A 143 eu pedi para vocês fazerem, tá? Mas ela é junto com a 144 que eu não pedi ainda. Vou pedir hoje, tá? Então eu vou dar um tempinho, não vou corrigir a 143 hoje, que eu vou corrigir junto com a 144. Vamos lá, 7. Em uma reta numérica, o ponto A possui a abscissa, tá? É o eixo X, tá? Menos 9. O ponto B possui a abscissa 15 e o M está à mesma distância, tanto de A quanto de B, tá? O que eu faço? Faz uma linha numérica, tá? Uma reta numérica, desculpa. Faz, a gente vai colocar, ó. Vai ficar 15 menos 9, lembra do elevador? Tá? Isso vai dar o quê? Vai dar 24. Coloquei, botei na reta numérica, eu tenho menos 9. Não vou fazer, tá? Vou só mostrar como é que eu faria.
Aqui, ó. Tem aqui, ó. Zero aqui. Eu tenho menos 9, aqui eu tenho 15. Aqui, ó. Zero, menos 9 e o 15. Daqui até aqui eu sei que eu tenho quanto? 15. E de 0 a 9? Tenho 9. Então, assim, eu tenho esse intervalo 15 mais esse intervalozinho de 9 aqui, que vai dar o quê? 24. Então, ele tem uma distância de 24. Tá? Eles têm uma distância de 24. E qual o ponto que tem a mesma distância dos dois? Não é exatamente no meio? Então vai ser o quê? Quando eu quero pegar um número pelo meio, o que, que eu faço? De 0 a 12, qual é o meio? Não é 6? Eu não pego 12 e divido por 2? Então esse cara eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar 24 e dividir por 2. Que vai dar 12. Tá? Deu 12. E depois ele pede o quê? Qual é a distância do ponto M até a origem? Ponto M não é 15? Então vai ficar 15 menos 12. Vai ficar 3. Então a abscissa do ponto M é 3. Tá? É 3. É a distância. A distância geralmente a gente fala que é módulo, tá? Não me importa se a distância é positiva ou negativa. Ele quer saber se eu andei 3 metros para a direita ou 3 metros para a esquerda. Não, geralmente ele quer saber o quanto que você andou. Então a resposta geralmente aparece em módulo. O que é a resposta em módulo? É a resposta que o sinal não me interessa. Não me interessa se é mais 3 ou menos 3. Eu vou colocar somente 3. Ok? Beleza? Sim? Então essa foi a correção de hoje, tá? Na próxima aula eu vou colocar as correções a partir da página 143. Beleza, galerinha? Tranquilo? Então, grande abraço, tá? Vou estar abrindo a sala de vocês agora. E qualquer dúvida vocês podem estar tirando comigo. Ok? Então tá. Grande abraço, tá? Fiquem com Deus e vamos nessa. Fui!